Tem aqui várias coisas. Eu já falei, mas eu vou repetir para a gente entrar na primeira prova dele. Quando Natan vai confrontar Davi, ele conta uma história. O profeta, toda vez que a gente sai da rota, sai do caminho de Deus, vai por um atalho, Deus sempre vai levantar um profeta. Mas que profeta é esse? Pode ser um amigo, pode ser o profeta aqui do púlpito, né? Porque a maior profecia é a palavra. E Natan, com aquela sabedoria toda de Deus, contou aquela historinha. Para fazer diante, né? Ele estava lá na sala do trono. Davi não estava sozinho ali. Quando ele contou aquela historinha, Davi imediatamente, naquela impulsividade, disse: essa pessoa deve morrer. E o profeta vai confrontar. Tudo aquilo que nos confronta, irmão, muitas vezes a gente não quer escutar. Por quê? Porque às vezes vai de encontro ao nosso ego. E Davi ali foi confrontado, o profeta falou uma história, ele tirou aquela mulher de Urias, Betseba, de dentro da casa dele. Na verdade, ele violou ela, porque não era o que ela queria. A gente vê nessas telenovelas e nas novelas, algo assim, uma licença poética que fala que ela se apaixonou, que ele viu realmente ela lá do palácio dele, mas ele foi lá e buscou a mulher. O que aconteceu à filha dele? É um outro tema para estudo. Quando a gente faz sexo antes do casamento, quando as pessoas pulam essa etapa, pode haver aversão mais tarde. O filho dele, Aminon, violou a irmã Tamar. Depois, e Absalão foi e matou Aminon. Então ele perdeu 4 filhos. Ele falou que tinha que pagar 4 vezes mais. A própria sentença saiu da boca de Davi. Muitas vezes a sentença contra a nossa vida sai da nossa boca. Por quê? Porque a gente quer ser demasiadamente justo. O que é ser demasiadamente justo? É querer que a justiça de Deus seja aplicada em todo o tempo e não a misericórdia. Se eu sou misericordioso, eu vou alcançar a misericórdia. É aprender a lidar com a correção de Deus. Foi o que ele vai aprender agora. Deus vai ensinar Davi num período de 8 a 10 anos, mais ou menos, o que é ser corrigido pelo Senhor, o que é entrar na rota novamente, o que é tirar os espinhos que atrapalham a nossa vida cristã. E muitas vezes nós não queremos ser corrigidos. Nós não queremos confessar o nosso pecado, nós queremos maquiar a verdade. E isso é muito triste, porque às vezes o espírito de religiosidade vem nos atacar. E a gente quer fazer tudo certinho, mas o Espírito Santo às vezes não tem liberdade na nossa vida. Ali Davi não morreu, mas ele vai ser corrigido por Deus. Ele, ao fazer aquilo de tomar a mulher do Hitita, depois ele teve que mentir para sustentar o seu pecado. Ele rejeitou a paternidade daquele filho de Betseba. Né? Ele tomou a mulher, ele matou aquele homem, houve o quê? Um assassinato. E eu queria dizer para os irmãos que Deus não tem preconceito com os nossos pecados. Ele quer sempre nos sarar, ele quer sempre fazer com que a gente se arrependa. Nós é que às vezes temos preconceito com a gente mesmo, com o pecado do irmão. E agimos sem misericórdia. E a gente às vezes faz um juízo e decreta uma palavra de juízo contra aquilo, de repente pode vir contra nós mesmos. Isso a gente vê isso na internet, pessoas que estão em defesa do evangelho, falam, acontece, pregam com tanta rigidez, não são maleáveis, depois são abatidos por Deus, porque Deus quer misericórdia e quer obediência e quer domínio próprio, porque Deus é longânimo, Deus, ele é amor, mas ele também é correção. E a gente, como crente, esquece que Deus é correção. Que a gente venha pedir: Senhor, corrija a minha vida, para que eu possa andar de fé em fé, de glória em glória. Então Deus vai corrigir Davi. E a primeira prova que ele vai passar vai ser da reputação. Davi, ao invés de tentar negar e proteger sua reputação, diante das pessoas ali, rasgou as suas vestes, em arrependimento público. Ele entendeu que se a reputação fosse mais importante que a humilhação sincera, não há libertação. Se a gente quer guardar a nossa reputação para ninguém falar mal da gente, porque quando o pecado é colocado, exposto em praça pública, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é guardar a sua reputação. E não quer manter aquela aparência de santidade, daquela hipocrisia, não se arrepende genuinamente,
bloqueia a graça de Deus, bloqueia o perdão de Deus, bloqueia o agir de Deus e a pessoa fica andando em círculo. Essa primeira prova é necessário para as nossas vidas também, seja na área sexual, seja na área financeira, seja na área relacional, em qualquer área. Nós temos que reconhecer as nossas mazelas, as nossas imperfeições e fazermos a rota novamente. Porque a Bíblia diz, se eu tenho uma coisa contra o meu irmão, Deus não recebe a minha oferta. O que é a adoração a Deus? A adoração começou com sacrifício. Lá, né? Lembra quando Abraão foi com Isaac para sacrificar Isaac? Ele perguntou onde está o sacrifício. O que vocês vão fazer? Nós vamos adorar. Adorar é mais do que cantar louvor. Adorar é uma vida rendida, humilhada diante de Deus, em obediência. Isso é verdadeira adoração, é um estilo de vida. E Davi conhecia bem esse estilo de vida. Ele desviou da rota e Deus vai reposicionar ele na rota que Deus fez para ele ser. E assim também é com a gente. Quando a gente sai da rota, Deus vai mandar muitas coisas para que a gente possa se humilhar e não nos importar com a nossa reputação diante do nosso pecado ou diante do nosso desvio, porque isso está passível a qualquer um de nós. E ele publicamente confessou o seu pecado e ele falou, pequei. E naquela hora, Deus suspendeu o juízo de morte sobre a vida dele. Mas quando a gente peca, a gente invoca a morte. Morte de sonho, morte de desejos, morte daquilo que poderia ter acontecido e às vezes Deus suspende, porque Deus nos ama e sabe que se Ele nos abençoar com aquilo que a gente está errado, nós não vamos ser bem-sucedidos. E ali, essa prova da reputação é a primeira que a gente vai passar. Você está preocupado mais com a sua reputação ou com a obediência a Deus? Quando eu reconheço o meu pecado, quando eu me arrependo verdadeiramente, eu me rendo ao Senhor, eu digo assim, Senhor, é impossível trabalhar sozinha. Quantas vezes eu já escutei a pessoa chegar para mim, eu até queria, mas eu não consigo. O que a gente faz? Vamos chorar junto, vamos caminhar junto, vamos ajudar em oração, vamos pagar o preço de ajudar aquela pessoa a sair daquele lugar de tristeza. Quando vem o verdadeiro arrependimento, irmãos, Deus vai colocar em nós essa tristeza que vai produzir depois alegria e frutos e bênçãos na nossa vida. Então, nessa prova, ele foi aprovado. E muitas vezes as pessoas são reprovadas logo de início nessa prova. Quando elas querem esconder o seu pecado, é porque elas estão mais preocupadas com a sua imagem diante das pessoas do que propriamente diante de Deus. E Deus conhece a motivação do nosso coração. Deus sabe aquilo que está em nós. E se nós não pedirmos ao Senhor essa misericórdia, nós não passamos para o próximo nível. Porque assim, Deus, para nos abençoar, Ele é muito maravilhoso. Eu costumo dizer assim, que Deus vai dando corda na pipa. A pessoa está ali, Deus vai dando corda. Chega uma hora que Ele está dando uma oportunidade, a terceira oportunidade, a quarta oportunidade, a quinta oportunidade. A pessoa jogou tudo no lixo, a pipa, e Deus puxa de uma só vez. Aí, aquilo fica notório, de uma proporção muito maior, ao passo que se eu me arrepender verdadeiramente e não estiver preocupado com a minha reputação, eu vou ser restaurada. A restauração começa quando eu quero ser curada, quando eu quero ser tratada. Não é assim? Quando as irmãs sabem, quando a gente quer fazer uma dieta, a gente tem que querer, porque a gente às vezes começa, para. Foi assim quando eu pus aparelho. Eu abandonei 3 vezes o tratamento do aparelho dentário. Quando eu fui fazendo 50 anos, eu falei, gente, quando eu for mais velha vai cair tudo, aí eu vou ficar assim, eu tenho que botar aparelho. Aí fui obrigada, porque eu levei aquilo na brincadeira. Isso é uma coisa natural, que também revela uma verdade espiritual. Se a gente leva as coisas de Deus na brincadeira, mais lá na frente vai bater, porque Deus quer que a gente seja irrepreensível. Essa é a vontade do Pai. Então, nessa prova da reputação, Davi foi aprovado. A outra prova dele foi a posição. Se a pessoa guarda a reputação, não quer mexer na sua reputação, muito menos na sua posição. Né? Tem gente que quer cargo dentro do ministério,
Mas às vezes a unção, já saiu há muito tempo. Não foi assim no templo? O povo acreditava que a figura do templo que Salomão construiu, aquela figura protegia a nação. Por quê? Porque a Shekinah de Deus, a glória de Deus estava dentro do templo. Mas quando a glória de Deus saiu, a Babilônia veio e destruiu tudo. Ela entrou lá no lugar santíssimo, a glória de Deus já não estava mais lá, estava só a arca, estavam os objetos, mas era a arca que tinha o poder? Não, era a glória de Deus que estava ali presente. E na nossa vida a mesma coisa, quando a presença de Deus se ausenta por causa do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa rebelião, que é a nossa desobediência sistemática ao que Deus diz, a glória de Deus sai e eu fico por minha conta e risco. E as pessoas, às vezes, elas produzem da mente delas os resultados, mas a presença de Deus já se ausentou há muito tempo. Foi assim na vida de Saul. Deus deu oportunidade e ele preocupou mais com a reputação. O que vão dizer de mim? O que vão dizer quando Samuel chegou lá? O que vão dizer? Vão dizer o que você realmente é. Quando a gente não vive em transparência, na verdade, a gente vai se preocupar com a reputação e com a posição. Davi tinha o trono de Israel. Deus fez aqui naquele relato lembrar da onde Deus tirou, qual era a obra que Deus tinha feito na vida dele. Ele foi perseguido por Saul muitos anos. E naquela perseguição, Deus foi forjando o caráter dele, sabem o quê? Independência de Deus. Em total dependência do Deus que ele servia, porque ele foi vendo cada livramento, ele foi vencendo todos os inimigos. E quando a gente não está em obediência, nós somos vencidos pelos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? É o irmão? Não, é a gente mesmo, que dá lugar ao diabo. O diabo é periférico, o diabo é só um detalhe. O diabo está ao redor da minha vida estão os anjos do Senhor, ao redor da minha vida está a presença de Deus. Quando eu saio da presença, quando eu abro mão daquilo que eu carrego, que é o sangue do Cordeiro, e entro em desobediência, o diabo prevalece na minha vida. Se a gente olhar o Velho Testamento, a gente vai ver isso sempre. No livro de Juízes, então, isso é muito bem explicado. Quando o povo seguia o juiz que estava diante de Deus em retidão, os inimigos eram abatidos e o povo prevalecia. Quando o povo se desviava de Deus, Deus permitia a opressão dos filisteus, a opressão dos medianitas, a opressão do povo estranho, até que o povo se voltasse para o Senhor e pedisse ajuda e misericórdia. É diferente hoje? Nem um pouco, igual. Mudou só os personagens e os endereços. Somos nós. Quando a gente sai da obediência ao Senhor, o que acontece com a nossa vida? A nossa vida vai sendo corrigida por Deus. E à medida que Deus vai nos corrigindo, a gente vai mostrando o que está dentro do nosso coração, que muitas vezes nem a gente sabe. Na hora que vem a dificuldade, vai revelar quem você é. Não tem aí uma máxima aí? A gente vai conhecer, quando morre uma pessoa, a gente vai conhecer os filhos na hora da partilha da herança, na hora da separação vai conhecer na hora do divórcio. Tem essa máxima aí. Às vezes você pensa que os irmãos são todos unidos. Na hora que os pais morrem, tem muito dinheiro, tem que vir o dinheiro, a gente vai conhecer quem é quem. E a mesma coisa Deus faz com a nossa vida. Ele vai mostrando quem nós somos através das coisas que nós vamos vivenciando e respondendo a essas vivências. Então, ele não se importou com a posição, surpreendentemente, ele não resistiu ao ataque, nem tentou proteger seu trono a qualquer custo. O que acontece? Mais lá na frente, Absalão vai fazer uma conspiração contra Davi. Por quê? Porque, se os irmãos estão lembrados na história, Absalão vai matar Aminon, porque Aminon violou a irmã dele, que era Tamar. Davi não tomou nenhuma providência. O que Davi fez? Afastou ele da presença dele, né? Quis castigar ele, ele foi morar lá em Jesus. Acho que é esse o nome, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Ele vai, e depois ele consegue voltar, mas ele não deu acesso ao palácio. E ali Absalão quis se vingar e promoveu uma conspiração para tomar o trono do pai. E apoiado por um
de uma das pessoas que era de extrema confiança de Davi, que foi Aitofel, que era avô de Betseba, que também foi ferido por causa do pecado de Davi. Toda a conspiração foi instalada. Irmãos, você vê como o pecado tem consequência. Um pecado de adultério, por uma noite de prazer, ele atingiu várias famílias, atingiu a família dele, atingiu a família de Betseba, matou o marido dela, atingiu ela, atingiu o reino de Israel, porque era um pecado de uma liderança. É muito sério quando a gente ocupa um papel de liderança. Se os irmãos lembrarem, o sacrifício do príncipe era de forma diferente do sacrifício do povo. A consequência é de uma proporção muito maior. Tudo é pecado, mas a consequência vai se manifestando de forma diferente, uma intensidade maior, que envolve uma porção de gente. Né? Às vezes, uma pessoa numa liderança peca, as pessoas jogam pedra, e depois o que acontece? Cada um vai ter uma leitura mental. Um vai ser misericordioso, o outro vai ser sem misericórdia, o outro vai espalhar para toda a gente. A gente não tem controle sobre a mente de ninguém. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, aonde a gente caminha e o que a gente vai produzir na vida do outro. Às vezes, eu já contei aqui essa história. Ontem, quando eu fui visitar a minha irmã, ela me contou uma história que eu fiquei assim, o que é a mente humana? A minha irmã recebeu um áudio lá de uma amiga dela, da igreja, dizendo assim, olha, é a segunda vez que você passa por mim e não fala comigo. A minha irmã, meu Deus, eu nem vi você. A minha irmã é distraída que nem eu também. Se alguém pensar que eu não falei, não é nada não, sou eu que a minha mente às vezes está em outro lugar. Eu estou andando na rua, às vezes eu estou orando, eu estou olhando para outra coisa, eu às vezes não estou presente ali andando na rua. Eu estou em outro lugar. Meu marido às vezes fala assim, você não está cá, ei, alô? E a minha irmã é parecida comigo. A minha irmã, nossa, ela fez daquela cena um cavalo de batalha desse tamanho. Então, cada um tem uma forma de ver. Né? Eu vou dar um exemplo natural, um exemplo. Vamos para os irmãos entenderem como é sério. Quando a gente tropeça, o que pode produzir na vida do outro? Imagina que eu tive um dia lindo, recebi uma promoção de trabalho. E a Joana, que é minha amiga, foi despedida. Aí nós caminhamos junto pela rua e no meio do caminho eu encontrei um acidente de moto, onde o acidente foi médio. A pessoa está caída, está ferida, mas nada mortal. Quando eu vou relatar para uma terceira pessoa, eu, que passei por aquela tragédia de ter sido mandada embora, como eu vou relatar? Talvez eu vou relatar assim, gente, foi um acidente terrível, a pessoa estava toda, coitada, meu Deus, estava toda espatifada, nem sei, perdeu a moto. A outra vai dizer, olha, foi um acidente. Estão entendendo? Como é que é a nossa mente? E a gente tem que também entender o outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente leva uma vida mais leve, mais fácil e com mais misericórdia. Amém? Então ele não, quando Absalão vai fazer essa conspiração, Davi vai sair do palácio. Ele não foi expulso, ele voluntariamente saiu do palácio descalço e com algumas pessoas seguindo ele. Ele não teve problemas em largar a sua posição. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele sabia que tudo aquilo era um tratamento de Deus para ele. E muitas vezes a gente tem que aprender a sentar no banco, a ser ministrado, a ser cuidado, a ser trabalhado. Às vezes é tempo da nossa vida que a gente vai estar na frente, há tempos que a gente vai estar na retaguarda, há tempos que a gente vai estar do lado, e está tudo bem. E está tudo bem, isso não é nenhum problema. Às vezes eu vejo assim, mas eu tocava na banda e agora não toco mais. O pastor me botou sentado. Gente, se o pastor botou sentado, se é bem ou mal, amém, se submeta e ore ao Senhor, e espere que vai ter o tempo que Deus vai levantar você novamente. Por que será? A gente às vezes não quer receber uma correção assim, ou uma disciplina desse jeito.
E a gente se insurge contra autoridades. Isso não é de Deus, isso é rebelião. E a rebelião é um pecado de feitiçaria. Mesmo que você esteja injustiçada, se submeta e coloque para Deus. Não foi assim que Davi fez? Davi tinha motivo para ser perseguido? Não. Ele foi fiel a Saul, ele lutou as guerras de Israel, ele venceu tudo e Davi quis matar ele. O que ele falou? O Senhor julgue entre eu e você. E esperou Deus levantar ele. É Deus que levanta. Ninguém se auto-levanta. É Deus que levanta. Então ele não teve problema nenhum em sair do palácio, passar por essa prova de deixar a posição dele de rei. Imagine se ele fizesse guerra. Ele ia morrer. Ele ia morrer. Então, eu coloquei aqui, ele não resistiu ao ataque, nem tentou proteger seu trono a qualquer custo. Humildemente deixou o palácio descalço, acompanhado de poucos seguidores, abrindo mão da sua posição e prestígio. Buscou refúgio na dependência de Deus, pois sabia que se permanecesse no palácio, seria morto por seu filho. Não fez confronto, não lutou contra carne e sangue. As nossas armas são espirituais, não são carnais. A gente vai lutar no mundo espiritual. A gente precisa entender isso. Não é o que o outro faz, é o que eu deixo fazer com que o outro faz. Eu já falei aqui, se o outro me maltrata, isso diz respeito dele. A mim não vai atingir. Ah, tem sangue de barata? Tenho sim. Eu vou viver livre no Senhor. Eu vou dizer, coitado, ainda não entendeu que não é assim que funciona. É problema dele, não é meu. O meu é andar em comunhão com Deus, o meu é me alegrar no Deus da minha salvação, o meu é não me melindrar em nada. A pessoa que muito se melindra é uma pessoa imatura, que precisa de cura, está ferida em várias esferas da sua vida. E isso atrapalha a obra de Deus. Isso atrapalha o mover de Deus na vida da pessoa. Como é que Deus pode usar uma pessoa que você não pode falar nada? Se você chega para ela e diz assim, irmã, achava melhor que a irmã orasse mais, ou então a irmã fizesse, você acha que eu não oro? Às vezes a pessoa está tão refratária que você leva até um fora. E aí você que leva um fora, também não fala mais nada. Não, deixa para lá. Se ela deu um fora, é problema dela. Você vai continuar amando e vai continuar falando. Entendeu? Porque o nosso papel é falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, em amor, em retidão, em paciência. Mas às vezes Deus vai levantar a gente com palavras duras mesmo. E se a outra pessoa não aceitar, é ela com o Senhor. Não diz respeito a você. Diz respeito a ela que às vezes não consegue entender. Então, quando Davi sai do palácio descalço, né? Ele está perdendo o trono. Então, ele poderia ter entrado num conflito. Poxa, mas Deus não disse que ia me colocar assim e agora eu perco aquilo que Deus disse que ia colocar? Não perdeu. A unção que ele carregava não acabou. Ele ia ser tratado por Deus acerca do que ele fez. E isso é real nos nossos dias de hoje. Muitas vezes, as pessoas estão aqui na frente com o coração altivo, com o coração sem estar rendido a Deus, com o coração cheio de legalismo, cheio de regra. Quanto mais regra, mais rigidez, menos a unção e menos a misericórdia e menos a graça de Deus. Deus é um Deus de graça, de amor, de misericórdia e de justiça, porque Ele é fogo consumidor. Eu não preciso defender o nome de Deus, porque Ele por si só se defende. Eu preciso honrar o nome de Deus. Eu preciso honrar o sangue que eu carrego. Eu preciso honrar a graça que eu experimentei. Eu preciso amar como o Senhor mandou. Mas se eu não me amo, não tem como amar o outro. E o que mais a gente vê é isso. A pessoa não se ama. Ao não se amar, não se deixa tratar. Não se deixar tratar, fere toda a gente. Parece aqueles bichinhos, porco-espinho, já viu? O porco-espinho é cheio de espeto. Quando você vai se aproximar, pá, já toma uma ferroada. Deixa pra lá. Eu deixo pra lá. E já era um pouco do meu temperamento. E quando eu me converti, Deus aproveitou de tudo isso. Eu não fico remoendo. Tem gente que fica remoendo. Olha, eu nem lembro. Falei assim, não lembro. Uma vez, uma pessoa falou tão mal de mim, por mensagem para uma outra pessoa, que a pessoa começou a ler, eu até ri. Eu falei, gente, tudo isso, meu pai, porque isso é absurdo. A pessoa não era eu, ela tomou a minha dor e ficou tão transtornada. Eu falei, apaga isso. Apago não, isso é uma prova. Eu falei, apaga isso. Quero lá saber. Apaga isso, olha. Eu tô livre.
Isso é muito importante, irmãos, porque a gente vivendo assim, o nosso rosto não vai ficar encarquilhado de rugas. O nosso rosto vai ter a formosura da presença e da glória de Deus. Entendeu? Aí você vê assim aquela pessoa com aquele rosto caído, com aquele rosto amargurado, com aquela cara toda encarquilhada. O que é isso? Pode pesquisar, a pessoa não consegue perdoar, a pessoa tem dificuldade de se libertar dela mesma. Tem que matar esse homem todo dia, o velho homem tem que ser morto todo dia nas águas do batismo. Eu preciso desse batismo de graça de Deus para poder continuar fazendo o que Deus quer. Então nós vamos ver que ele não guardou a sua posição, ele saiu. E nessa saída, o que aconteceu? Os irmãos lembram? Depois vão lá ler o texto. Quando ele saiu descalço, cabisbaixo, parecia que estava derrotado. Gente, a derrota não existe, sabe por quê? É uma coisa que não deu certo e eu vou me reposicionar. Eu não posso me sentir um derrotado, porque Deus falou que eu sou o quê? Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se eu não tenho isso arrumado na minha cabeça, tudo que acontece menos bom comigo, eu vou dizer que é derrota. Que derrota! Eu não tenho essa frase na minha vida. Olha, foi uma coisa que não deu muito certo, eu vou fazer dar certo agora no nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente pode errar a rota. A gente tem que refazer o caminho. Onde é que foi que eu caí? Né? Lá na carta de Apocalipse, arrepende, lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Onde é que foi que eu caí? Onde é que foi que eu perdi o entendimento do que Deus queria que eu fizesse? Que Deus queria que eu atravessasse. Eu preciso ter isso na minha cabeça. Aí eu vou vencer, no nome de Jesus. Então, ele foi lá. Quando ele está lá, cabisbaixo, tinha algumas pessoas do exército dele, né? O sobrinho dele, filho da irmã, Abissai, Joabe e outros. Ele está caminhando, um homem se levanta e vai apedrejar ele, Simei. Tá aqui, ó. Próxima prova é do apedrejamento. Qual era na lei qual era o juízo que acontecia quando uma pessoa adulterava? Quem lembra? As pessoas eram o quê? Apedrejada até a morte. Isso era literal. Hoje tem apedrejamento? Tem. E muitas vezes a gente não quer passar por essa prova. O que é apedrejamento? Olha, muitas pessoas falham nesse ponto. Isso acontece, por exemplo, com líderes que caem em pecado, mas se recusam a deixar sua posição. Estou falando da posição. Nesses casos, há um risco de morte espiritual e ministerial, tornando-se apenas uma pessoa religiosa e vazia. Isso que mais a gente tem visto aí. Fulano de tal caiu, aí bota na primeira página do jornal, espalha para Deus e todo mundo, né? Porque esse escândalo fica notório. E aí, ele tem que passar pela prova do apedrejamento. O que é apedrejamento? Acusação. Muitas vezes a pessoa vai ser apedrejada. Olha, você fez isso de errado. Você não fez bem. Você podia ter feito isso. E já viu o que fulano não fez? Aí começa aquele comentário. Eu não quero fazer parte desse comentário. Eu posso sim dizer assim, olha, eu vou aprender que esse comportamento, se eu tiver na minha vida, vai acontecer igual ou pior. É assim que a gente tem que fazer. Agora, da minha boca para falar, já viu? Eu posso chegar à conclusão que aquela pessoa que teve tal prática, que teve tal comportamento, chegou naquele lugar por algum motivo. Eu nunca quero estar naquele lugar. Eu estou vendo aquilo como exemplo. Deus me livre de estar naquele lugar. Que Deus me guarde. Quem está em pé, cuide para que não caia. E aí, as pessoas guardam sua posição, fazem força com Deus e a unção já foi embora há muito tempo, fica igual lata vazia. Fala da mente, mas não fala de dentro para fora. Não brota aquele rio de água viva que Deus prometeu na nossa vida. E no apedrejamento acontece isso, discernir e suportar o tempo de apedrejamento. Uma pessoa que adultera vai ter que discernir e suportar ser acusada, falar que você não tem caráter, que você foi um ridículo, ou que você foi assim, que você fez assado, que você fez assim, porque as pessoas vão falar. É inevitável isso. Imagina que todo o reino ficou sabendo que ele matou um valente dele.
Ele matou um valente dele, irmãos. Ele armou. O próprio Urias carregou a sua sentença de morte na mão. Quando ele traz Urias para se deitar com Betseba, para negar a paternidade daquele filho, ele faz uma carta para Urias levar para Joabe, para colocar aquele homem na linha de frente, para que ele fosse morto, porque ele não estava acostumado a lutar na frente de batalha. Urias levou sua própria sentença de morte na mão. E quantas pessoas promovem a sentença de morte na vida do outro? Não matarás? Tem gente que não dá um tiro assim, pá, mas mata com a boca. Mata com acusação, mata com a falta de carinho, com a indiferença. A indiferença é a pior coisa que pode existir. Muitos casamentos são destruídos pela indiferença. Começa com a falta de comunicação, depois vem a indiferença. E isso a gente vive, às vezes, dentro da casa de Deus. E era para não viver. É para a gente se compadecer com o outro. Todos os milagres de Cristo foram feitos através da compaixão. Se eu não tenho isso no meu coração, eu preciso rever a minha vida devocional e a minha vida com Deus. Se eu sou religiosa, que eu venho para a igreja com medo que eu vou para o inferno, ou que com medo que eu vou acontecer alguma coisa, ou eu não vou ser abençoada, você foi mordida pelo espírito da religiosidade. Eu venho para a igreja para entregar aquilo que Deus já pousou sobre a minha vida. Para orar, para agradecer, para entregar, para ajudar um no outro, para confessar os meus pecados, para ajudar aquela pessoa que está passando por uma fase difícil. E às vezes você vai ser ministrada por quem às vezes está até pior do que você. Porque o amor de Deus é assim. O amor de Deus é assim. E a gente precisa entender esse amor. Amém? Então ele passou por essa fase de apedrejamento, que é suportar esse tempo. O rei Davi também passou por Simei, que o acompanhava do outro lado, dançando poeira e pedras. Seu isso, começou a xingar ele, apedrejar. Até um dos valentes falou assim, quer que eu mande, que eu mate ele? Não, deixa, porque é Deus que está fazendo isso. Já pensou que discernimento? Eu estou sendo apedrejado e eu vou dizer é o diabo? Não, é Deus. É Deus que está fazendo isso para você se reposicionar naquilo que você precisa. Quando você começa a sofrer muitas críticas, começa a parar para pensar por que está produzindo no outro aquele tipo de coisa. Por quê? O que eu tenho feito de menos bom que tem feito o outro se sentir assim? Ah, mas eu também não sou responsável. Gente, tenta melhorar. Ou então vai conversar com o outro. Porque se você tem alguma coisa contra o outro, Deus nem vai receber a sua oferta. Vai lá, se conserta com ele e depois oferta. Todo tipo de oferta, não é só financeira, não. Não adianta vir para a casa de Deus, limpar banheiro, ficar na porta, cuidar dos adolescentes, se você tem contra o seu irmão alguma coisa. Deus não recebe isso. Isso sabe o que é? Um serviço em vão. Você está trabalhando para você mesmo, para o seu próprio ventre, para ser reconhecida e não sendo reconhecida por Deus. Deus não quer isso para a nossa vida. Isso, sabe o que é? Uma falência ministerial e espiritual que acontece na nossa vida. Estão entendendo como é sério? Então, ele passou por esse apedrejamento. A pessoa que vai na ferida do adultério, ela vai ter que esperar o apedrejamento do seu esposo ou da sua esposa. Gente, ninguém está preparado para escutar que foi traído. Não está preparado. Se disser que tá, olha, que planeta você que veio da onde? Não tá. A ferida da traição é uma coisa que fere. E ele vai passar por isso. Ele vai ser traído. Então, a traição não é engano. Eu já expliquei. A traição vem de alguém que é muito íntimo da gente. O enganar, qualquer um pode enganar. Às vezes a pessoa vai confiar no outro e depois, olha, eu pensei que o fulano era uma coisa e a outra. Isso não é traição, isso é enganar. Traição é alguém que você tem muita intimidade. Muita mesmo. Então, Davi vai passar por essa fase do apedrejamento e vai ser aprovado. Ele reconheceu, deixa Simei me apedrejar, porque isso vem de Deus. Eu coloquei aqui, ó, o rei Davi também passou por Simei, que o acompanhava do outro lado, lançando poeira e pedras. Davi, consciente de sua situação, não revidou. Apesar de ter sido traído por seu filho Absalão, enfrentando desprezo, ele compreendeu que aquele momento fazia parte de um processo maior. É difícil compreender quando a gente é apedrejado, irmãos. Isso requer, sabe o quê? Uma palavrinha que a gente tem que ter na nossa vida diária, humildade.
Se isso está me acontecendo, eu preciso rever o porquê que está acontecendo. O que Deus nunca erra. Se está acontecendo, eu preciso entender por que eu estou passando por isso. Senhor, fala comigo. Por que está acontecendo com isso? Às vezes Deus nos tira de um lugar e a gente é que volta para aquele lugar. A gente voluntariamente volta para aquele lugar. E aí, Deus vai dizer assim, olha, eu já te tirei desse lugar, você vai de novo chafurdar nesse lugar? Aí, não é Deus que está colocando, é você que está entrando. E Deus vai promover uma situação para você se arrepender e sair desse lugar. Por isso que, às vezes, tem coisas que não acontecem na nossa vida, fica andando assim em círculo. A pessoa anda em círculo e não sai do lugar. Volta, quando pensa que vai acontecer, volta, tudo a estaca zero. Por quê? Tem coisa, às vezes, oculta em nós. Davi no Salmo vai dizer, Senhor, perdoa os meus pecados ocultos, que nem ele sabe. Isso é, sabe o quê? Dependência integral de Deus, humildade e um coração rendido. Deus quer promover em nós um coração totalmente rendido. Eu aprendi, sabe, irmãos? Quando eu me separei, eu não tinha Jesus ainda. Eu era muito nova, tinha 23 anos. E depois, quando eu entrei para a igreja, não existia divórcio. Foi em 1986. Não existia divórcio, era desquite. Tinha que esperar 5 anos. Não podia fazer nada. E aí eu falava assim, eu tenho direito. Aí um dia Deus falou assim, você tem o direito de não ter direito nenhum. E naquele dia eu entendi que era Deus que ia tratar a minha vida. E tratou. E tratou. E eu me deixei tratar. Foi fácil? Nem um pouco. Solidão, tudo que pode se imaginar, mas glória a Deus. Sabe por quê? Deus foi forjando em mim, o caráter, foi amassando para que o óleo dele pudesse prevalecer na minha vida. E eu louvo a Deus. E a restauração veio. Quando a gente não se deixa tratar, a restauração demora muito tempo. Eu fui deixando, nessa área emocional, eu fui deixando aos pouquinhos. Teve um dia, passado depois quase 8 anos, eu falei assim, hoje eu decido me entregar totalmente nessa área nas tuas mãos. Foi quando eu vi a graça de Deus prevalecendo na minha vida em total abundância. E eu não tive que fazer nada. Eu não me esforcei em nada. Tudo veio até a mim. É essa graça de Deus que eu já falei. Deus dá poço que a gente não cavou, da casa que a gente não edificou e dá vinhas que nós não plantamos. Porque é pela graça, não pelo meu esforço. Eu preciso entender que tudo que Deus faz não é por mérito meu, é porque Ele me ama. E quando eu sinto esse amor, eu me entrego. E Deus vai me entregar tudo aquilo que eu estou disposta a entregar para Ele. Se eu não estou disposta a entregar para Ele, Deus vai reter. Deus vai me dar só aquilo que eu estou disposta a entregar. Seja emocional, seja financeiro, seja relacional, Deus vai me dar, porque eu vou estar disposta a entregar para Ele. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Para Ele são todas as coisas. Amém? Então ele passou, da mesma forma que comete adultério, passa por um tempo de julgamento e provas. Muitas vezes enfrenta não apenas as consequências naturais da sua ação, mas a crítica social, a sensação de isolamento. O caminho da restauração pode ser longo ou curto, dependendo de como a pessoa lida com esse processo do apedrejamento. Você vai ficar isolada. Quando você quebra uma aliança, você invoca a morte. O divórcio invoca a morte. Não tem como. O divórcio não é autorizativo, o divórcio é normativo. Eu depois vou dar um estudo sobre isso. Quando você se divorcia, você invoca a morte, porque até que a morte os separe, você está invocando a morte. E Deus precisa remover a morte e trazer a vida. Amém? E cada caso é um caso, não se pode colocar tudo dentro do mesmo saco. Por isso que a gente precisa ter o discernimento espiritual, o discernimento natural e a graça de Deus e o conselho de Deus para julgar cada caso. Amém? Então ele vai passar por uma última, ele foi aprovado, ele reconheceu que aquilo vinha de Deus. Deixai-o, porque esse apedrejamento, se vocês forem lá no texto mais para trás, vocês vão ver que ele vai dizer, olha, deixa, não faz nada contra Simei. Ele está me apedrejando porque é o Senhor que está fazendo isso. Ele reconheceu que ele saiu da rota e queria entrar na rota totalmente outra vez. E a última prova foi da traição. A traição é o golpe mais violento que uma pessoa pode sofrer no relacionamento.
O conceito de traição está associado à intimidade, à confiança. Ser fiel com. O povo de Israel traiu o Senhor Deus dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. O que Deus falou lá em Jeremias 3, acho que é 3:6 ou 3:8? Eu vou repudiar, eu vou dar carta de divórcio à nação de Israel. Deus deu uma carta de divórcio. Deus separou do povo, entregou o povo ao seu próprio bel prazer, entregou o próprio à sua própria vontade. Quando a gente não se submete, Deus entrega a gente à nossa própria vontade. Não é isso que está escrito lá em Romanos? Que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, inflamando homens com homens, mulheres com mulheres, e recebendo nos seus corpos a recompensa pelo seu pecado. E por isso Deus os entregou a essas paixões. Deus entrega. Você quer, então fica aí. Agora, quando não, Deus vem, então, me acolhe e me abençoa. Deus o tempo inteiro vai promover circunstâncias para que a gente venha ser salvo, venha se arrepender, venha colocar na rota novamente. Então, essa traição é a maneira como nós lidamos com a traição, faz toda a diferença. A amargura destrói o quebrantamento e não restaura o perdão. Como Davi vai lidar com essa traição do seu filho? Ele vai querer matar o filho? Não. Ele não lutou contra a carne e sangue. O que ele vai pedir para o sobrinho dele, Joabe? Olha, não mata o meu filho, não. Não mata o meu filho, não. Quando ele recebe a notícia de que Joabe tinha atravessado a lança, matado o seu filho, o que ele vai chorar? Senhor, era melhor eu ter morrido nesse lugar. Irmãos, para pensar. Ele perdeu o trono, perdeu a posição, foi traído pelo filho. Tudo que ele fez, às escondidas, Absalão foi lá e pegou todas as concubinas dele e fez sexo com ela à luz de todo Israel. Ele foi envergonhado porque existia uma máxima que quando você tomava um reino de alguém, você possuía suas esposas, era para dizer o quê? Agora eu vou matar esse rei. Era uma mensagem. Estava subentendido que ele ia matar o próprio pai. A paternidade que ele rejeitou lá atrás, a paternidade veio contra ele. Olha, o próprio filho foi com a espada, queria matar o próprio pai. Todo o nosso pecado tem consequência. Tudo que a gente semeia, a gente vai colher. A gente fala muito esse versículo. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Cuidado com as sementes que você tem lançado no solo. Cuidado. Esses dias, eu vou compartilhar isso que ainda tem 10 minutinhos. Eu vi um vídeo que eu não sabia disso. Quando o Senhor falou assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu pensava na tradução que o pão vivo ele está dizendo que ele é o alimento vivo, que ele traz vida. Eu tinha esse entendimento. Sabia que como Deus trabalha com aquilo que é natural. Eles pegavam o trigo que estava germinando. O pão vivo, existe um pão vivo em Israel até hoje. A semente de trigo, quando vai germinar e vira uma planta, eles pegavam aquela semente, colocavam água, umedeciam a semente. Quando a semente começava a germinar, eles maceravam com água ou com azeite, faziam pão e davam para as grávidas, para os enfermos, para os soldados que voltavam da guerra. Jesus estava dizendo que ele era mais do que uma semente, ele era a própria planta, ele era a própria vida, ele era a semente que já tinha germinado. E eu achei aquilo tão profundo, eu falei, Senhor, eu quero ter as minhas sementes germinadas para distribuir para as pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente semeia também, que a gente semeia na vida do outro, que a gente semeia na nossa vida. E ele não lutou contra a carne e sangue, ele esperou Deus fazer. E ele não esperava que o filho dele morresse, ele esperava que de repente, ele sabia que ele seria o rei de Israel, que Deus prometeu o quê? Que a casa dele nunca ia se apagar, que Jesus veio da semente de Davi. E nós vamos ver que ele vai voltar para o palácio. Deus vai restaurar a sua vida integralmente. Mas precisou passar por esse processo, né? Eu coloquei aqui, Davi não lutou contra carne e sangue. Davi intercedeu por Absalão, pedindo, não mate o meu filho. Orou. Agora, olha só, isso aqui que eu esqueci de falar. Quando Davi sabia quem era Aitofel, a Bíblia diz que Aitofel era o conselheiro dele. Tem escrito na Bíblia, palavra de Aitofel, palavra de Deus. Ele sabia que Aitofel conhecia muito bem quem era Davi, que Aitofel poderia destruir Davi. E ele pediu a Deus, fez uma simples oração, Senhor,
frustra os conselhos de Aitofel, e Deus ouviu a oração de Davi. Em todo o tempo que ele pecou, que ele andou fora do propósito de Deus, ele não se afastou da presença de Deus. E isso que é o mais lindo de tudo, né? Então ele se submeteu ao tratamento de Deus e aí foi restaurado. A restauração só vem quando eu me submeto a esse tratamento. E ele diz assim, em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Absalão representa aquelas pessoas que são como filhos feridos, potencialmente vulneráveis a trair, pessoas que não perdoaram. Davi passa nessas provas, e isso num espaço aproximadamente de 8 anos. Deus restituiu a Davi o seu trono e foi reconhecido por Deus como homem segundo o seu coração. Então, Deus não tem preconceito com os nossos pecados. Ele foi adúltero, ele assassinou, na verdade, ele violou aquela mulher. E aonde abundou o pecado, a graça de Deus é muito maior. Que a gente não tem esses olhos de acusação, de olha, não tem mais jeito, olha como está mergulhado, está chafurdado na tragédia. Tem jeito sim, porque Deus é aquele que resgata o pecador, e nós somos reparadores de brecha. Nós somos aquele que arranca, limpa a eira e faz para Deus edificar. Eu quero ser esse reparador de brecha. Eu quero ser aquela pessoa enviada por Deus para restaurar vidas, para reposicionar pessoas com a palavra de Deus, com a verdade de Cristo, com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus e com o poder e a unção do Espírito Santo, que vai me ajudar a fazer isso. Amém? E eu coloquei Atos 13, 22 e 23. E tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que fará toda a minha vontade. Então, nós somos também passíveis de vários erros, mas eu quero ser uma mulher segundo o coração do meu rei. Eu quero honrar o sangue que eu carrego, a marca que eu carrego e o poder de Deus que Deus repousou sobre mim, e fazer isso operar na minha vida através de mim, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém? Então, todos podem ser curados da ferida do adultério, tanto aquele que adulterou, como aquele que sofreu o adultério, porque Deus é um Deus vivo que opera milagres e maravilhas ainda hoje. E que se nós conhecemos alguém que passa por isso, que nós venhamos a interceder e a sermos esses reparadores de brecha, sermos um Natan da vida. Sermos aquele que confronta, mas aquele que ama, aquele que vai e caminha junto, aquele que vai e faz a pessoa voltar para o caminho que Deus quer que ele ande. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Deus quer trazer amor, cura e restauração para o nosso meio. Todo o amor de Deus e a compaixão de Deus restaura as nossas vidas, restaura a nossa ferida, restaura as nossas emoções, porque quando a nossa emoção é restaurada, a gente tem saúde no nosso corpo. Cada vez que eu não perdoo, eu me aprisiono. Cada vez que eu fico remoendo, fico amargurada, eu vou adoecer, eu não vou dormir, eu vou ficar com pressão alta, eu vou ter dor de estômago, eu vou ter um monte de coisa. Porque quando a minha boca não fala, minha boca cala, o meu corpo vai falar. E eu preciso viver uma vida abundante, porque Deus prometeu isso para cada um de nós. Basta eu dizer: Senhor, eis-me aqui, me cura e me ajuda a entrar nesse plano, que é o plano A de Deus. Quando a gente vai para o plano B, Deus sempre tem um plano para tirar a gente de fora do plano. Amém? E esse plano, às vezes, inclui dores, inclui correção, justiça e juízo de Deus. Mas graças a Deus, porque em triunfo Ele vai me conduzir. Amém? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor. Por nos amarmos, Senhor, não nos deixa a nossa própria sorte. O Senhor nos corrige, o Senhor nos reposiciona, o Senhor traz graça e alegria ao nosso coração. Que nessa manhã o Senhor venha trancar o inferno e a morte, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor, andar em triunfo. Queremos, Senhor, repreender o mal. Queremos que a Tua cruz penetre na nossa vida a tal ponto que venhamos ter uma vida crucificada e rendida a Ti integralmente, para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e plena e agradável vontade de
de Deus em nós e que nós possamos ser reparadores de brecha, que nós venhamos ajudar vidas a serem restauradas, edificadas em Ti, para que o Teu nome possa ser exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, aceita o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.